Oi, linda! Tudo Oi, jóia? bom dia e boa noite, né? Boa noite para você aí no Brasil. Bom, Então, pessoal, eu chamei a Mariana de linda porque ela é linda. Ela é minha cunhada e, como eu disse, eu tenho a honra de chamá-la de irmã. Linda, pode se apresentar aí pro pessoal. oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Mariana, sou cunhada da Ana, né? E sou arquiteta. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como ter um espaço em casa, né? Que é um tema que algumas pessoas questionavam já a Ana, de que forma que ela faz esse autocuidado pessoal. Hoje a gente vai abordar um pouquinho, falar sobre como ter um espaço em casa, né? E abordar com algumas dicas práticas, algumas dicas mais financeiramente viáveis para que vocês consigam fazer em casa sem gastar muito ou às vezes até utilizando o que possuem em casa. Olha, gente, se tem uma coisa que eu adoro é ter um momento de descanso, o meu momento realmente de relaxar no banho, porque não tem nada mais gostoso que realmente você entrar para tomar um banho e sentir aquele momento. Que às vezes no nosso dia a dia a gente faz tanta coisa que aí o banho é meio que no automático. Vai lavar o cabelo no automático, vai passar o sabonete no automático. E tem tantas coisas assim, né? A própria questão da água caindo no corpo, o cheiro de cada produto, aquele perfume, a textura da bucha, a textura do sabonete, que às vezes é esfoliante, às vezes não. Tudo isso influencia muito no nosso bem-estar quando a gente para prestar atenção e realmente estar ali conectado consigo mesmo naquele momento do banho, né, linda? É um momento assim de autocuidado, né? Um momento de autocuidado, de voltar para si, né? Porque a gente só consegue cuidar do outro e dar conta das nossas coisas diárias quando a gente cuida da gente em primeiro lugar, né? Então, assim, é de grande importância a gente ter um ambiente confortável, né? Para que a gente consiga se cuidar em primeiro lugar, para depois continuar nos nossos afazeres diários e cuidar dos nossos filhos e marido e assim sucessivamente. E essa vida de mulheres que somos todas muito atarefadas, temos muito, sempre, muitos afazeres sempre, né? Mas qual que é o segredo? O que, que a gente pode fazer para ter esse ambiente relaxante, esse ambiente gostoso, esse spa na nossa própria casa, mesmo quando eu não tenho uma banheira, por exemplo? Porque a gente tem esse tabu, né? Ah, spa é só com banheira. E não é bem assim, né? A gente pode ter esse ambiente mesmo sem uma banheira em casa. Justamente. E assim, Ana, o interessante é enfatizar assim, o quesito banheiro, que às vezes até num banheiro pequeno a gente consegue transformá-lo num espaço aconchegante, acolhedor, intimista, que é o intuito realmente de sensação de spa, vamos dizer assim. O que é interessante ter dentro desse espaço que eu acredito que todo mundo possa ter em casa ou tenha um fácil acesso? É ter alguns verdinhos dentro do espaço, porque isso traz uma sensação de frescor, né? Aquela sensação de proximidade com a natureza. Então, Mas o isso aí banheiro. Desculpa. É que eu ia falar que o banheiro é um espaço muito pequeno, às vezes muito úmido e com pouca luz, né? Como que eu vou trazer plantinhas para dentro de casa nesse ambiente, para dentro desse cômodo? Bom, funciona basicamente da seguinte forma: a gente tem algumas plantas que a gente poderia utilizar num espaço fechado, mais úmido. Obviamente que não são todas as plantas que suportariam, plantas naturais, suportariam estar dentro de um espaço, mas existe toda uma pesquisa que a gente faz em busca de boas plantas e plantas que sobrevivam dentro desse espaço. Ou a opção que eu gosto e geralmente dou para alguns dos meus clientes, até trouxe algumas coisas para exemplificar para gente, mas que eu tenho em casa, ó. São plantinhas permanentes, de um ótimo acabamento, em potinhos de vidro, em alguns vasinhos que vocês possam ter em casa ou comprar em lojinhas de custo-benefício bom, né? Então, Sim. seria outra forma interessante de ter algum verdinho no espaço, que às vezes num formato de jardim vertical, ou vamos dizer enquadrado, né? Dentro de um quadro, algo do tipo, que é fácil Uhum. de trazer espaço, é um modelo dessa forma. Isso daqui Olha, estabilizado. Esse musgo aqui, ele não é em conta, tá? A gente aqui hoje vai dar algumas dicas baratas e algumas dicas mais caras. Então, eu trouxe uma dica um pouco mais barata para vocês aqui através dessa plantinha permanente.
Mas esse musgo aqui, ele é um musgo, ó, você pode ver que no fundinho dele é tipo um MDF, né? E ele é um musgo estabilizado. Então, o que acontece? Ele é uma planta viva. Ah, esse é natural. Esse é natural. Ele sobrevive praticamente em todos os ambientes. A gente já fez um jardim vertical aqui na Mercedes de Ribeirão Preto, utilizando esse tipo de musgo. Que legal. E assim, resultado super positivo, porque lá funcionava, todos os projetos que já haviam sido feitos, porque as plantas não suportavam ar-condicionado e tudo. Lá não tem ventilação, não tem ventilação natural, é só mecânica, e é questão da iluminação mesmo, né? Então, ótima alternativa lá, porque, querendo ou não, são formas assim que você não precisa de ter manutenção nisso. Basicamente, de tempos em tempos, ela dá uma modificada em relação por conta da umidade do ar e tudo, mas ela é uma planta que não te dá manutenção porque ela é estabilizada. Então também é um pouco mais cara, mas também é uma ideia. Essa outra opção da planta permanente é uma ideia um pouco mais barata e a gente consegue fazer até em potes que a gente tem em casa, fazer essa montagem, né? Porque e fica super aconchegante, super bonitinho, né? Você vê, assim, pelo menos pelo vídeo, nem parece que é artificial. Justamente, tem muitas plantas próximas, né, da realidade, bem próximas, plantas muito bonitas e que a gente consegue utilizar no espaço tranquilamente. Então, além do verde, a gente consegue trazer para dentro do espaço alguns itens que a gente consiga melhor organizar o nosso banheiro. Itens de higiene que vão ser visíveis e tudo, são do dia a dia, a gente consegue trazer para dentro de cestinhas, por exemplo, de palha, cestinhas de tecido, de acrílico, para que a gente consiga organizar, deixar bem visto, né, dentro do banheiro e trazer esse espaço, deixar esse espaço um pouco mais aconchegante, mais com sensação de organização, limpeza, acaba trazendo pra gente. Verdade. Em ponto de dizer, assim, questão de banheira, nada do tipo, porque tudo isso você consegue utilizar num banheiro que tenha banheira, né? Ou num banheiro convencional. Sim. Então, significa que você não possa ter sensação de estar dentro de um banheiro convencional. E essa questão de estética, ela fala muito, né? A gente assistiu um documentário esses dias que o título dele é Por que a Beleza Importa? E isso me fez refletir muito que hoje, às vezes, a gente não dá muito valor pro que é belo. E a beleza importa. Então, a estética do banheiro, aquela estética organizado, uma estética que dá uma impressão de estar mais limpo, de estar mais bonito, gera um aconchego e um bem-estar que, às vezes, a gente nem percebe, assim, né? Porque, assim, se eu olho para um banheiro e ele não tá esteticamente bonito, às vezes dá a impressão até de que tá sujo. Mesmo estando limpo, dá a impressão de estar sujo e eu já me sinto talvez incomodada de estar naquele espaço, né? Justamente. Minha mãe sempre dizia, nem vi se ela entrou aqui, mas minha mãe dizia que eu ia ser arquiteta quando eu era mais nova, porque todo lugar que eu ia, por exemplo, pra gente almoçar, jantar, qualquer restaurante que fosse, eu tinha que primeiro ir no banheiro para conhecer se o banheiro fosse limpinho, organizado. Então, desde pequena, eu sempre tive essas manias. Mas, assim, isso interfere muito. A questão estética, ela interfere desde que, assim, a gente está falando sobre spa, né? Sobre um banheiro ter característica de spa, mas interfere desde um ponto comercial, sabe? Desde um ponto assim, de alimentação. Se o banheiro ele não traz uma característica de limpeza, de cuidado, questão até de aroma, né, de cheiro, não traz esse tipo de sensação, você acaba não despertando interesse pelo espaço, né? Então as coisas... Entrou agora, sua mãe. Então perdeu. Falando de você agora, você nem viu. Chegou tarde. Então, Ana, assim... Falamos, né, da questão do verdinho, de trazer para dentro do espaço, questão dos organizadores, né, de deixar um espaço mais bem organizado, né, visualmente. Isso é muito importante para trazer essa característica de spa. Outro item legal que a gente poderia citar aqui é trazer algumas prateleiras para dentro do box, né, dentro da área ali de acesso mais rápido, às vezes ter algum aromatizador de ambiente, né? Ter uma vela, uma coisinha que vai soltando um cheirinho no dia a dia, que é super interessante. E também ganha espaço, otimiza, organiza, porque as velas, os aromatizadores, os verdinhos, as cestinhas, todos eles são itens de decoração.
Sim. Organizadores, alguns terem mais essa sensação de cheiro mesmo, né? Fazem parte do decor. Então, são super importantes. É bom a gente frisar aqui que são super importantes, tanto pela questão das sensações que trazem, né? Quanto pela questão da organização mesmo, num quesito de trazer uma maior limpeza para dentro do espaço e organização. Sim. Então, a gente tentar trazer a beleza para dentro do nosso banheiro também, né? Importante. E você falou de cheirinhos, assim, a minha mãe, ela sempre gosta de ter coisas bem cheirosas em casa, né? Ah, só um minutinho. Meu amor, eu vi que você deixou uma pergunta. Gente, meu marido entrou na live. E, pessoal, eu vou pedir para que as próximas perguntas vocês coloquem nessa caixinha de pergunta, tem um balãozinho como interrogação, porque aí eu não perco. Porque como a gente está conversando, aí eu não quero ficar interrompendo para ler comentário. Então, se vocês jogarem nas perguntas, a gente consegue ler as perguntas no final. Em todo caso, vamos lá. A pergunta do Scope. Tem um lugar específico dentro do banheiro para colocar o verde? Digo, dentro ou fora do box? Não tem um lugar específico. É igual eu citei aqui, Scope. Até vou voltar no ponto. Ana, tem hora que o seu tá dando uma carregada, tá me ouvindo bem, né? Eu tô te ouvindo bem e o vídeo tá legal para mim. Combinado. Voltando aqui nesse ponto que eu tava falando sobre o musgo estabilizado, isso daqui é um item que a gente pode colocar ele emoldurado, como eu usei lá na Mercedes, né, aqui em Ribeirão, que a gente emoldurou com uma moldura de MDF mesmo, preta, e colocamos ele dentro dessa moldura, tá? Então isso poderia ser utilizado, por exemplo, como um quadro, vamos dizer, na parede, fora do box. Ou então você poderia utilizar prateleiras superiores, onde você consiga colocar plantas permanentes, no caso. Ou às vezes você quer utilizar cactos também permanentes, que também fica super interessante. A gente pode colocar dentro do box também, não teria problema. Plantas permanentes, elas vão casar em qualquer lugar. Então não tem um local específico, a não ser quando a gente vai tratar às vezes de Feng Shui, e aí a gente entra num outro ponto para banheiro, algumas especificações. Voltou! Já ia falar que eu ia começar a conversar com todo mundo, dar oi para todo mundo, mas voltamos. Deu certo. A conexão tá... Eu fico falando e vejo os comentários, mas a sua que travou. E não sei se a minha internet... A sua travou para mim também. Por isso que eu falei pra gente começar de novo. Tá, até o que ponto que a gente... que fomos ouvidas? Então, nós estávamos conversando, como eu estava dando um briefing aqui do nosso último episódio. E aí a gente estava falando, nós passamos pela organização do banheiro, né? O que está à mostra, o que não está escondido nos armários, que está à mostra, estar em organizadores que sejam esteticamente bonitinhos e que deixem o ambiente agradável. E nós voltamos na parte dos verdinhos, quando o Scope, meu marido, perguntou se era melhor deixar as plantinhas dentro ou fora do box. E aí você deu alguns exemplos do que pode ficar fora e do que pode ficar dentro. E aí você estava falando, acho que dentro, às vezes, é melhor uma plantinha artificial, que seria hoje chamado de permanente, né? Isso mesmo. Então, seria interessante utilizar a Scope fora, né, do box. Às vezes, essa opção que eu dei de musgo, esse modelinho aqui, para quem está chegando agora, que é uma planta natural, porém estabilizada, ela praticamente dá certo em todos os ambientes, tá? E no caso de dentro de box, utilizar plantinhas assim, artificiais, né, permanentes. Eu digo permanentes porque elas são muito próximas da realidade, tá? Esse modelo. Ou algumas... Existem vários formatos no mercado, daria para utilizar pendente. Eu utilizo, por exemplo, no meu banheiro uma pendente também, e ela é bem bonitinha, próxima disso também. Fica super legal e eu utilizo na bancada mesmo da pia. Então, para quem interna, prateleira interna de box, também fica interessante usar. Às vezes gosta de cacto, traz o cacto para dentro do espaço também, fica super bonito, dá uma característica mais personalizada, fica super interessante. E na área externa do box, o musgo é a melhor opção ou tem alguma outra plantinha que a gente pode usar? E depende muito. Eu gosto da jiboia, mas aí também tem que ver como é que funciona o seu banheiro. Se ele pega luz solar do dia, né? Então tudo isso tem que ser visto. Se ele não tem ventilação, se ele tem ventilação, porque alguns banheiros têm exaustores, né? Então tudo isso
na hora da escolha, senão é uma planta que não vai durar, né? Porque querendo ou não, o banheiro é um espaço úmido, né? Que às vezes não Sim, tem iluminação e que às vezes não tem ventilação, né? Então, assim, gente, provável que a planta não consiga suportar, né? Ou sim, cuidado de sempre, vou pegar minha planta, deixar ela tomar um solzinho, volta ela pro banheiro. E sim. aí vai de cada pessoa, né? Quem tem esse tempo consegue Sim, fazer. aí consegue. É, mas às vezes mesmo quando a gente tem tempo, né? No momento eu estou dona de casa full time e assim, eu tive a ideia, aqui no Japão é separado, o vaso sanitário não é junto do banheiro como no Brasil. Então a gente tem um lavabozinho e aí tem a área de banho. E aí eu falei assim, ai, tá muito sem cor, tá muito sem graça. Aí eu fui levar uma plantinha pro meu lavabo. Aí eu falei assim, Sim. vai de suculenta. Suculenta é fácil de cuidar, né? Suculenta é muito fácil. Levei a bendita da suculenta. Só que esse meu lavabo, ele não tem iluminação nenhuma. E ventilação também não, só por exaustor. E iluminação zero. E aí a plantinha começou a espichar os bracinhos assim e tal. E aí ela falou assim, deve estar faltando luz. Aí eu comecei a pôr na luz. Aí eu sei que não funcionou, matei minha plantinha, porque ela estava no ambiente inadequado para ela. Justamente. É porque principalmente os cactos, né, são plantas de sol. Eles suportam bastante sol. Então eles têm que ir para o sol, tem que ter sol praticamente o tempo inteiro. Tem plantas que elas são de sombra e conseguem às vezes se adequar dentro de um banheiro, mas às vezes elas gostam do tempo mais seco. Um lavabo não chega a ser tão úmido, né, quanto um banheiro convencional. Mas tem a questão do Sim, vapor do banheiro. A gente toma banho quente, é muito difícil quem toma um banho só gelado. Entendeu? Então, sim, isso difere muito. Na hora da escolha, assim, para dentro de um banheiro, eu sugeriria, né, que a gente utilizasse permanentes nesse sentido de ser dentro do box, tá? entendi. Fora do box, às vezes a gente pega algumas opções que se adequam, né? Mas o importante seria utilizar realmente o musgo que é mais confortável, mais fácil de cuidar, porque se num caso de necessidade de ter que dar uma passada de espanadorzinho só para tirar poeira, ou às vezes borrifar um pouquinho de água, é muito esporádico, porque ele suporta bem. Entendi. Ah, legal demais. E voltando nos cheirinhos que você tinha falado, que na parte da decoração também entra os cheirinhos e tal. Esses cheirinhos, que nem eu tinha falado, lá na minha casa, em João Pinheiro, a minha mãe sempre tá com a casa muito perfumada. Ela sempre compra aqueles aromatizadores de ambiente e coloca para todo lado. Só que no banheiro ela não costuma colocar. No banheiro sempre ela deixa para ficar o cheirinho do sabonete mesmo. Então eu posso estar trazendo um aromatizador de ambiente também para dentro do banheiro, assim? Pode. Inclusive, assim, uma das dicas que estão lá no nosso e-book que vai ser sorteado hoje, para quem está participando da live, quem seguiu todas as regrinhas, é justamente essa, é a gente utilizar tanto as velas, porque as velas, mesmo que a gente não acenda elas com frequência, elas já exalam um pouco de cheiro. Então, as velas são bastante decorativas, é interessante utilizar. Tanto, né, utilizar na época um pouquinho antes do banho, para deixar aquele cheirinho e tudo, quanto sem precisar acendê-las, né? Então, as velas, os aromatizadores, aqueles home spray que às vezes você tem uma necessidade de jogar ele no espaço que ele adere mais, né? No momento de banho, até trouxe aqui, eu geralmente utilizo nos meus pequenos, né, nos banhos, eu esquento a água e coloco esse olhinho do terra, coloco geralmente umas 5, 10 gotinhas, dependendo da quantidade da água dentro da banheirinha deles, e dou o banho junto com esse olhinho essencial, que é super bom Esse para olhinho seu, ele é de lavanda, né? Que você mostrou lavanda. aí. E ele é ótimo para dar um soninho maior, para dormir com mais tranquilidade, sabe? Mais leveza, é muito gostoso, fica super bom. E Então, você realmente percebe que depois desse banhozinho com óleo essencial de lavanda, os bebês eles dormem até melhor. bem melhor, também melhor. Sim, eu comecei a usar tem pouco tempo e eu já senti diferença, sabe? Olha, que legal. Interessante utilizar, às vezes pingar, como a gente conversou anteriormente, que você conhece pessoas que pingam, às vezes um pouquinho antes do banho também, para poder ter esse ar mais gostoso, né? Esse aroma. Sim, eu tinha te contado. A amiga minha, ela liga o chuveiro e enquanto a água vai esquentando e soltando todo o vapor ali da água quente, ela já pinga nos 4 cantinhos do banheiro uma gotinha de lavanda para ir subindo
aquele perfume, aquele aroma gostoso. A gente recebeu aqui 2 perguntas. Bom, na verdade não são perguntas. Na verdade, o Júnior aí, seu maridão, ele perguntou quanto a mofos e fungos nas plantas sintéticas, como cuidar? Aí eu acredito que seja mantendo realmente... Aí apareceu inteiro. Quanto a mofo e fungo nas plantas sintéticas dentro do box, qual a solução? Tem algum produto que possa estar limpando? Não tem segredo, assim, para as plantas, por exemplo, a gente que tem aqui em casa, né, dentro do banheiro, é muito raro que aconteça. Só realmente se tiver contato com água, se o banheiro sempre ficar fechado. Eu geralmente sempre digo para os meus clientes, independente de ter planta ou não dentro do ambiente, quando não é um ambiente que tem exaustor, sempre que finaliza banho, eu sugiro que abra, né, as janelas para que um pouco do vapor saia, para que não estrague marcenaria, principalmente que é um grande problema que a maioria das pessoas tem, porque às vezes, eu faço a manutenção direitinho, não deixo escorrer água na marcenaria e tudo, e ainda assim tem gente que tem problema com a marcenaria estufar. Então o que eu geralmente sempre sugiro é isso, finalizou o banho, abre a janela para que saia esse vapor e não fique acumulado ali para dar umidade na marcenaria. Então o mesmo equivale às plantas, tá? Geralmente, se você faz uma manutenção de espanador, às vezes, molhou, já seca de imediato, a gente não tem esse tipo de problema. E eu, na verdade, um dos meus clientes tive esse tipo de problema em relação à vegetação. Então, assim, não sei de produtos específicos que possam ser retirados esse tipo de fungo, mas nunca tive esse tipo de problema, porque geralmente não chega a molhar. Mantendo uma higiene, né? O mais próximo não vai dar o problema. Se isso acontece de forma dia a dia, né? Dia a dia, de forma recorrente, aí é interessante sempre fazer essa secagem após o banho, né? Para que não tenha esse tipo de problema, tá? Sim. Voltando aos cheirinhos, né, que a gente estava falando, então aí é legal a gente ter tanto um aromatizador de ambiente, seja em formato de vela, seja em formato daqueles pauzinhos que ficam soltando cheirinho, assim, como também na hora do próprio banho, tá usando um óleo essencial para estar aromatizando ali aquele momento especial, né? Porque uma coisa é o banheiro ter o cheirinho característico dele, que a gente sempre vai entrar ali e vai se sentir meio que abraçado pelo ambiente, né, aconchegante. Outra coisa é o momento do banho em si, né, que aí o olhinho essencial ele vai fazer toda a diferença, né. E assim, para mim aqui eu tenho a banheira, né, então eu sempre compro o sais de banho que já tem um cheirinho que vai, ou um cheirinho mais de eucalipto, ou um cheirinho de lavanda para me ajudar a dormir e tal. Mas essa ideia de estar usando realmente o óleo essencial no ambiente, ao invés de ser só na água, né? Porque com as crianças você consegue na água. Mas no ambiente também é bem bacana, né? Porque você consegue usar aquele cheirinho naquele momento. E eu acho assim, Ana, é bom frisar que no quesito decoração, que é um dos pontos focais aqui da nossa live, é super interessante a gente usar o aromatizador, que no caso aquele com as madeirinhas. É interessante utilizar as velas, até em bandeja em cima da bancada ou espalhadas em prateleiras. Eu gosto de fazer essa brincadeira de altos e baixos em toda a decoração que eu fizer, independente de ser banheiro ou de ser quarto, sala, qualquer decoração que a gente faz tem uma técnica específica porque a gente utiliza para fazer esse tipo de decoração. Então elas são viáveis. E no quesito conforto, quesito acolhimento, para o próprio banho em si, independente de ser banheira ou chuveiro convencional, é super interessante mesmo. Eu tenho chuveiro e quero ter essa sensação de spa no banho, de olhinho, pega, esfrega na mão, 1, 2 gotinhas, passa no rosto. Eu às vezes passo até no corpo. Vou tomar meu banho, passo no corpo. Então isso é super interessante para trazer essa sensação de acolhimento, de intimismo, de autocuidado, né? Porque às vezes é um momento que você quer se cuidar, se sentir melhor e tem tudo a ver a gente utilizar esse tipo de é quase uma terapia, né? Que é o termo mesmo que usam, aromoterapia, porque os cheiros, as sensações, eles trazem essa diferença, né? Então, como você falou, passar o olhinho, sentir o cheiro, às vezes, já
sentir o cheiro do sabonete, gente. Está ali presente realmente no banho, né? Sentir a textura. Tem tantos sabonetes gostosos aí da Natura, que tem textura, que tem cheiro gostoso. Os shampoos, né? A hora que a gente passa um shampoo no cabelo e sente mudando até a maciez do cabelo, sente aquele cheiro. Vai trazendo uma sensação agradável, uma sensação de spa mesmo, né? Para esse momento de autocuidado. Com certeza. E assim, faz as coisas muito na correria, né? No dia a dia. Então, se é um momento de autocuidado, de olhar para si, de olhar para dentro, né? Esse é o momento de fazer as coisas com um pouco mais de calma e aproveitar o espaço que a gente tem dentro de casa e deixar ele de forma mais estética e funcional, né? Porque não adianta ser só estético. Por isso a questão dos cores, toda essa questão de deixar o espaço realmente bem organizado, limpinho, planejado, para que seja um espaço bem acolhedor e aconchegante. E, gente, ó, até agora nós tivemos aí, ó, foram o quê? 3 ou 4 dicas? 4 dicas, né? Tivemos 4 dicas incríveis. E vocês não têm ideia. Eu tive uma prévia do e-book dessa menina. Gente, são 15 dicas maravilhosas, com direito a uma dica bônus para quem ganhar esse e-book. Então, se você ainda não está participando do sorteio, corre lá no meu perfil. O post que está fazendo a propaganda da live, que é a terceira fotinha ali no meu feed, ele tem todas as regrinhas para você participar e concorrer a esse e-book de forma gratuita. O e-book vai estar sendo vendido depois lá no site da Arquiteta Mariana. Mas, neste momento, você tem a opção, gente, de ganhar. A opção não, né? A chance de ganhar. Ó, temos mais um comentário aqui. Natália V. Prado, ela disse que gosta de tomar banho com luzes indiretas, acha que fica mais aconchegante. Pessoal, novamente, eu vou pedir para vocês, para a gente estar usando a caixinha de perguntas, para eu não ter que ficar lendo os comentáriozinhos, a gente depois vai lá e faz o momento de perguntas no final. Mas vindo aí no ponto que a Natália falou, vamos falar então de luzes indiretas? Como seria isso? Então, Aninha, lá no e-book, como você já teve a oportunidade de ver, a gente fala, inclusive, sobre isso. E eu dei algumas dicas, né, imagens de referência, justamente para falar nesse quesito de luz indireta, que é super importante. A Nath é arquiteta, ela sabe muito bem disso, até por isso que ela citou aí. Então, assim, as luzes indiretas são de grande importância. Você pode perceber que quando você vai no spa, eu costumo ir aqui em Ribeirão, eu vou no Buda Spa, e eles têm uma característica, uma pegada muito próxima ao formato aí do Japão, sabe? A parte mais cultural aí do Japão. Que é aquele que você chega, você tira seu sapato, calça uma pantufa. E aí vai até a sala de massagem, e aí a pessoa te deixa à vontade para você trocar, colocar pijama, deitar, e lava os pés primeiro, fazem uma massagem nas costas para depois você se deitar. Então, as luzes de lá, você já repara que tem essa diferença. São luzes mais amareladas, luzes mais baixas, luzes indiretas. Isso faz muita diferença no espaço. Algumas das dicas assim mais rápidas e práticas que eu dou lá no e-book falam sobre a gente utilizar, às vezes, que seja um abajur que você tenha em casa, né? Colocar ele na bancada, isso já auxilia bastante para que você tenha uma luz indireta, tá? Que seja na sanca do seu gesso, se você já tem gesso, né, bem feito, formadinho ali no seu banheiro, você pode aproveitar e fazer essa iluminação no próprio gesso. Essa sanca, em linguagem não arquitetônica, é aqueles desenhos no gesso, né? E deixar somente essa iluminação ali, né? Porque geralmente quando tem essa sanca, a gente consegue acender somente esse ponto, né? E o ponto central, no caso, a gente consegue deixar apagado. Ou então, a gente utilizar de arandelas, porque geralmente até em banheiros mais antigos sempre tem algum pontinho ali ainda de iluminação, um ponto acessório, vamos dizer, e você consiga acendê-lo, deixar numa luz mais baixa. Tem opções, por exemplo, de quartos, né? Às vezes não se enquadra tanto ao banheiro, mas é uma opção legal para trazer para dentro de quarto, daquelas dimerizações de luz, né? Que a gente consegue deixar ela mais branca,
mais amarelada, fazer essa dimerização para que a gente consiga um ambiente um pouco mais aconchegante e realmente utilizar tonalidade de iluminação mais amarelada, tá? Porque ia perguntar exatamente isso, porque assim, só para luz direta é aquela luz primária, aquela luz que fica bem no centro do meu teto. E a indireta, todas as outras que eu coloco. Isso, e as indiretas poderiam ser o quê? Poderiam ser essas de sanca, que são os rasgos no gesso. Poderia ser uma arandela, que é essa de parede. Poderia ser a opção, eu não quero investir em nada e eu tenho um abajur em casa. Então você coloca ele ali, um abajur pequeno, a gente consegue colocar na bancada do banheiro e acender, né? Pra ficar com um banho mais confortável. Eu, às vezes, como aqui em casa, eu não tenho arandela, eu só tenho um ponto central no banheiro, o que eu faço? Eu geralmente acendo a do meu quarto, tá? E apago a do banheiro, se eu quero um banho mais relaxado. Isso, entendeu? Ótima ideia. Eu consigo ter uma iluminação para eu conseguir tomar o meu banho, né? Sim. Super funciona. E você falou também de tonalidade da luz. Tem diferença nas sensações com relação à tonalidade da luz? Ela ser mais branca, extremamente branca, e ela ser mais amarelada, mais alaranjada, mais... um tom mais quente e o tom mais frio. Tom mais quente e tom mais frio. Inclusive, também é uma das dicas no nosso e-book que a gente fala sobre cores quentes e cores frias para ser usado dentro do ambiente, né, dentro do banheiro. Mas no ponto aqui de iluminação, é muito importante a gente utilizar tonalidades tanto para quarto quanto para banheiro, luzes mais amareladas, né? Porque são áreas de permanência, áreas de conforto, acolhimento. Então, a luz tem que ser um pouco mais amarelada. Tá? Para áreas que a gente precisa de foco, de mais atenção, né, como escritórios, por exemplo, o McDonald's. Repara no McDonald's. O McDonald's, ele tem uma iluminação branca. Por quê? Qual que é a intenção do McDonald's? Ele é um fast food. Então, o que ele quer? Que você venha, você consuma e você vai embora para dar lugar para o outro entrar e consumir e ir embora. Então, né, questão de lucro, né, rotatividade, tudo isso. Então, o que é o intuito? O intuito é que em espaços de permanência, espaços que você quer que a pessoa permaneça, é interessante utilizar luzes indiretas, né? Que aí a pessoa fica mais calma, a sensação que vai te passando é essa, de calmaria, de acolhimento, e utilizar tonalidades mais amareladas, né? As brancas para espaços realmente de trabalho, cozinha. Onde precisa de mais foco e atenção. Isso, onde você precisa de mais foco e atenção. Você falou que você gosta de desligar a luz do banheiro, né? Eu também gosto bastante. Antes de eu comprar, que eu comprei uma velhinha eletrônica, ela não é de fogo, porque o meu banheiro, o espaço do banheiro, ele mora inteiro. Então eu uso uma velhinha que ela é de mentira. Super uma dica. Para quem, e isso é super barato, você consegue achar super fácil para comprar em qualquer lugar aí ou aqui no Brasil. Sim. E super fácil para a gente utilizar nos banhos, né? Para quem não quer utilizar ela, tem medo, ou para quem não tem um ponto auxiliar, né? Um segundo ponto de iluminação, ela é uma opção super viável. Não, e é legal que ela também é com cromoterapia, então eu consigo mudar a tonalidade dela. Ela tem várias cores. Só que assim, que eu ia falar, né, que eu também gostava de tomar o banho escuro, como você, desligado, com a luz desligada antes de ter essa velhinha. E agora não, quando eu quero tomar realmente um banho relaxante, seja no chuveiro, seja na banheira, eu já pego a velhinha, coloco ela lá e muda completamente o ambiente. Eu sempre coloco no tom azul e coloco o cheirinho de lavanda para já ir me acalmando, assim, para eu poder ir entrando num momento de relaxamento, sono mesmo. E até porque você até falou aí da tonalidade azul, e eu pensando já num próximo tópico sobre tonalidades, né? Cores quentes e cores frias. As cores quentes, né? A gente tem que saber dosar isso na hora de utilizar nos banheiros, porque o azul é uma cor mais fria. Então a gente tem que saber dosar na hora de utilizar cores quentes e cores frias no banheiro para que a gente consiga uma permanência maior, que é o intuito, né? Se a gente está falando de a gente quer permanência. E aí a gente tem que saber utilizar essas tonalidades, porque o azul ele traz um pouco de relaxamento, mas ele é uma cor mais fria. Se usado em excesso, às vezes ele pode trazer uma solidão, esse tipo de coisa. Tonalidade mais quente para dentro do espaço, para fazer um equilíbrio.
tá? Entendi. Que a gente fala também no e-book, que quem tiver a sorte aqui vai concorrer a ele. Vamos lá, gente. Se você ainda não está participando do sorteio, corre lá e participa. São regrinhas fáceis de seguir e esse e-book tá incrível. Coisas baratas, né, Ana? Que todo mundo consegue Sim. fazer. Às vezes... E se, por exemplo, seu banheiro você tem um espaço... Eita, linda, parece que voltou. Parecia que você tinha travado. E se no seu banheiro você tem um espaço que não molhe por completo, que o meu ele molha tudo, é muito pequeno. Mas se é igual na casa dos meus pais, que é um banheiro um pouco maior, onde você, por exemplo, não vai molhar a bancada, não vai molhar a pia, dá para deixar até uma vela natural, né? Uma vela de fogo mesmo, que aí você consegue ali ver o movimento da chama enquanto você toma banho. É outra sensação ainda, né? É uma delícia, né? Quem tem banheiros grandes aqui, tem um monte, dá para ser feita. Dá para aproveitar bastante. Agora a gente tem que lidar também com quem não tem os banheiros grandes, né? Quem tem banheiro consegue otimizar da mesma forma. Existem técnicas que a gente consegue fazer a ampliação, não só através de espelho, nem nada do tipo. A gente consegue através de cores claras, né? Ganhar um pouco mais de espaço. Então, tudo isso é interessante a gente saber dosar e utilizar, né? E para conseguir um espaço mais aconchegante, né? Mais acolhedor. Sim, ai, que delícia. E, gente, o pessoal tá comentando tanto, tá muito legal. Muito legal isso. Tá muito bacana. Ai, peraí, deixa eu voltar aqui. Então, passamos agora por várias dicas. Eu lembro que você tem uma dica específica para 2 tipos de banheiro no e-book. Você quer falar dessas dicas específicas? Podemos sim. Você fala no caso de banheira e no caso de chuveiro. Isso. Que eu acho que é aquela dica mais de textura, né? De textura, de comodidade. Que a gente passou pelos cheiros, a gente passou pela beleza, pela estética, a gente passou pela organização. E com relação a texturas, né? Quais seriam as dicas de textura? Primeiro, só voltar em alguns itens aqui que eu acho interessante a gente citar, Anny, em relação à parte de ter, né, um roupão confortável, uma toalha confortável, de forma locá-los dentro do espaço, através de ganchinhos, através de né, que a gente consegue dar um banheiro maior, através de um cabideiro, ou através de dobrá-los mesmo como espaços, guardar em cestinha, fazer esse tipo de trabalho que é super interessante. Eu vi que algumas pessoas entraram depois aqui, então é interessante frisar a questão da organização. E posteriormente, falar sobre esse ponto que você citou, que inclusive, gente, que foi até uma indicação da Ana, que a gente junto. Eu acho super viável, assim, alguns pontos, ela até tinha sugerido, comentado que um vídeo em específico, a pessoa fez esse tipo de piso, que é o que eu vou sugerir aqui para vocês, de forma um pouco mais econômica, mas também existe um outro formato um pouco com um custo-benefício um pouco mais elevado, mas que não é nada fora do padrão que conseguiríamos executar de forma super prática e fácil dentro de casa. Então nós vamos falar aqui sobre um tópico. Quando a gente tem banheira dentro do espaço, a gente consegue utilizar uma bandejinha de apoio para que seja mais fácil o acesso para a pessoa. Eu quero ler um livro no meu momento de relaxamento, eu quero tomar uma taça de vinho, eu quero colocar meu celular ali mais próximo com a minha playlist, porque eu gosto de ouvir ele de forma mais rápida, mais prática. Então essa é uma ideia, né? Trazer essa bandejinha de apoio para dentro do espaço. E no quesito banheiro, box convencional, chuveiro convencional, além de apostar num bom chuveiro, que é uma boa ideia, ainda banheiro convencional, utilizar no piso, né, para trazer uma sensação maior de spa, uma sensação maior de texturas, né, de tato realmente, seria utilizar seixos, que seriam aquelas, né, mais abauladas, que não trazem desconforto para o pé, que a gente pode utilizar no piso, pode trazer isso para a parede, né? Às vezes eu uso muito em banheiros, em cozinha, em diversos espaços, às vezes a gente utiliza o piso e subir para a parede, que fica super interessante. Então, tanto os seixos quanto a questão de um deck. Na questão do deck, a gente até consegue fazer algumas coisas mais DIY, né? Que é fazer você mesmo em casa,
em trazer, às vezes, pallet bem tratadinho, para não ter risco de ferpa nem nada do tipo. Sim. Espaço, que seria super interessante, traz esse aspecto, né, do amadeirado para dentro do espaço, que traz essa sensação de spa, não de forma... Trazer o natural traz a sensação de spa, né? Tudo que é natural que a gente traz para dentro do banheiro dá essa sensação, né? E você percebe que como a gente tem buscado, principalmente no momento que a gente vive atualmente, né, de pandemia, a gente tem buscado muito trazer a natureza para dentro dos nossos espaços em geral, tá? Eu sempre fui a favor disso, desde ambientes comerciais até residenciais mesmo, porque eu acho que a gente tem que trazer um pouco da natureza para dentro do espaço, por questões de memórias mesmo, né? Questões afetivas para a gente compartilhar de um bom espaço natural, vamos dizer. Então, assim, voltando ao ponto de dicas para dentro do banheiro, seriam as opções de seixos, deck, utilizar ladrilho hidráulico, que são aquelas peças de revestimento cimentícias, que tem mais detalhes coloniais, tipo de azulejo antigo português. Sei! E também, uma coisa bem prática, às vezes para quem está reformando e tem interesse em fazer o cimento queimado colorido no piso, que eram técnicas utilizadas na época colonial, que as pessoas utilizavam no chão. Sim. E até a manutenção é bem prática, rápida e fácil em relação a isso. Sim. Então, essas interessantes para trazer dentro de um banheiro convencional. Sim, que traz beleza estética, que traz o aconchego, que traz a questão da textura, às vezes até da massagem nos pés, né, com as pedrinhas, com os seixos. E falando de textura, né, o pessoal gostou aqui quando você falou de chuveiro. Deu um frenesi aqui agora. Não, tá mesmo. E porque texturas englobam muita coisa, né? Como você tinha falado, ter um roupão macio, uma toalha macia, gostosa, isso também é textura, isso também vai trazer aconchego. Mas quando você falou de chuveiro, o pessoal enlouqueceu. E pediram até para você dar uma dica de um bom chuveiro. Porque realmente, né? A hora que você tá tomando banho, você deixa assim, aquela água cair nos ombros ou na cabeça, gente, é muito gostoso. Então, uma dica de um bom chuveiro. Eu não tenho marcas em específico para citar, mas, né, que eu sugiro, geralmente? Chuveiros mais largos, né, e assim, às vezes a gente tem um chuveiro mais velho em casa que a gente não dá manutenção nele, ele vai cair um pingo ali, outro pingo de lá, outro pingo de cá. É muito ruim, não assim. Ter conforto de jeito nenhum, a gente tem que priorizar por um bom chuveiro, no quesito, às vezes, eu gosto bastante de utilizar aqueles chuveiros mais quadrados. Tem chuveiro de teto. Esses chuveiros de teto, eles são super interessantes porque a gente consegue deslocar ali para não ficar tão próximo da parede, sabe? Olha. Então, quem é homem, que às vezes tem ombros mais largos, é maior para caber dentro de um box, a gente consegue fazer um box mais confortável, né? E utilizar um chuveiro que venha do teto, então fica super confortável. Legal. Sabe? E tem outros chuveiros que tem opções, assim como na casa da sua mãe, que tem um chuveiro que é um pouco maior, que tem a opção de chuveirinho, que ele consegue massagear o corpo, né? Esse tipo de chuveiro é ótimo para quem quer um banho mais relaxante, para quem consegue cuidar de si no banho, né? Super interessante. Gostoso demais. Uma outra coisa que falaram aqui, a Cris, nossa prima lá de Brasília, falou assim, fui na casa de uma amiga e o chuveiro tinha até entrada de pendrive. Eu acho que aí a gente entra na questão de música, né? Porque talvez você colocar um pendrive dentro do chuveiro, talvez, sei lá, vai molhar, pode ser que, não sei. Mas ter um espaço para uma música na hora do banho, né? Esse chuveiro de pendrive, ele realmente existe. Eu geralmente vou em feiras anuais que fazem esse tipo de lançamento, né? Esse tipo de produto, eles realmente existem, super funciona, super seguro e é ótimo, é uma técnica super viável e está sendo cada dia mais aprimorado esse tipo de coisa. É que super bacana. legal. No nosso e-book, eu até sugiro algumas hipóteses da gente trazer o celular para dentro do espaço, mas de forma mais distanciada. Para que ele não molhe, né? E até para que a gente consiga um bom relaxamento, né? Mais offline, sabe? Consiga aproveitar mais o espaço e o próprio banho em si, né? Se cuidar melhor. Então, assim, são opções de prateleira, de suporte, às vezes suportezinho, tem até uma marquinha específica que chama Orui, que ela vende alguns itens de apoio de celular, que você mais
mas que pode ser utilizado em banheiro, que a gente pode colocar na bancada. Então, assim, tem até uma opção de foto, inclusive, que eu coloco lá, que é um formato de apoio de celular que fica acima da papeleira, né? Olha que legal. Então é super interessante utilizar também. E eu acho que é assim, a gente trazer uma playlist favorita para dentro do espaço, mas fazendo esse distanciamento realmente do celular, que no caso a gente quer um autocuidado, Às ficar vezes mais, né, fazer uma caixinha de som, né? Tipo, deixa o também. celular de fora e traz a caixinha de som e conecta Bluetooth ali. É isso, é ter sua playlist ali dentro, mas, né, aquele conforto para você se encontrar consigo mesmo ali no banheiro num momento especial e se cuidar, né? Autocuidado é isso. Eu acho que o equilíbrio é importante para que a gente consiga realmente aproveitar os bons momentos, né? Porque a gente tem que aproveitar a nossa companhia em primeiro lugar. Exatamente, afinal é o único momento que a gente tem só com a gente, né? O resto a gente tá com todo mundo, tá se doando para todo mundo e o banho é o momento ali da gente se recarregar, né? Recarregar as forças. E é, Parece que temos mais uma pergunta. Pode ir falando. e é aquilo, assim, da gente. Eu acho que a arquitetura, ela tem uma grande importância, assim, no quesito psicológico, emocional e físico mesmo, sabe? Porque a gente, através da arquitetura, eu sempre falo que a gente conecta a pessoa a espaço, sabe? Porque eu acredito que, assim, a gente vincular o lado emocional, o lado psíquico e funcional, né? E aquilo do físico ali, de ter uma boa locomoção dentro do espaço, de ser confortável, de ser estético. Então, a arquitetura, ela é capaz de fazer isso, sabe? Então, por isso que eu gosto muito da arquitetura. Tenho bastante prazer em fazer esse tipo de coisa, em atender os meus clientes, justamente porque ela traz um bem-estar muito grande para as É pessoas. a arte de trazer o belo para perto da gente, né? A Nath, sua amiga, ela perguntou se existe algum chuveiro de teto que seja elétrico. Ai, Nath, aqui agora eu não vou saber te dizer. Eu não vou saber te dizer agora de marcas em específico, porque é muita coisa de mercado que lança. Mas eu acredito que já deve ter, porque assim, lança tanta coisa todo ano, assim, diversos itens de banho e de revestimento, que é impossível a gente descobrir tudo e estar a par de tudo. Mas eu acredito que já deve ter algo no mercado, com certeza, que consiga atender nesse sentido, porque eu vejo, assim, eu nunca coloquei em meus projetos, mas eu vejo bastante as pessoas utilizando. E o conforto nem se compara com um chuveiro de parede, entendeu? É bem diferente, né? É muito diferente. Por questão de espaço mesmo, né? De conforto, de braço, de movimento. Sim. Então, gente, ó, tivemos aí uma conversa rápida e gostosa. Super gostosa. Agora eu dou conta de deixar o meu espaço muito mais aconchegante, agradável para os meus momentos de relaxamento, com certeza. E, gente, tem e-book. A Mariana, ela é autora de um e-book maravilhoso. Vocês não estão acreditando. Vocês não estão acreditando, porque vocês ainda não foram lá participar do sorteio. Então vocês não estão acreditando. Mas, Corre lá. gente, corre lá. Fala um pouquinho aí, linda, de você, de tudo mais. E a gente está chegando aí perto. Sim. Não bem perto de uma hora, né? Porque a live acabou virando 2. Mas a gente tem um tempinho aí para você dar a sua mensagem, falar um pouco de você, do seu e-book. E, bom, agora o momento é todo seu. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês consigam aproveitar, né, das dicas que a gente deu aqui. Corram lá no Insta da Ana, sigam as regrinhas para concorrer a esse e-book, que ele vai ser pago, ainda nem lancei, então tá em primeira mão aqui na nossa live. Tem dicas muito legais e práticas rápidas para que a gente consiga utilizar no dia a dia, né? Com itens, às vezes, de decor que a gente já tem em casa, coisas básicas, baratas. E é isso, eu acredito realmente nisso, que a arquitetura tem o poder, assim, de trazer uma grande diferença para nossa vida. E é essa mensagem que eu quero deixar para que vocês se cuidem. O autocuidado é super importante. Às vezes a gente se deixa muito de lado porque a correria no dia a dia não nos permite. Mas é isso, é buscar, né, realmente um acolhimento, é olhar para si. E a arquitetura, eu acredito que ela pode nos auxiliar nesse sentido, com certeza. Ai,
gostoso demais. E qual seria a plataforma, caso as pessoas, né, porque vai ser só um ganhador do e-book, infelizmente, gente, é só uma pessoa que vai ganhar. Qual é a plataforma onde você vai estar oferecendo o seu e-book à venda? Como agora, aqui em primeiro momento, a gente está fazendo essa divulgação do e-book, na semana que vem eu vou lançar e explicar um pouco mais sobre isso, então aguardem as cenas dos próximos capítulos. E a gente fala sobre isso na semana que vem, onde eu vou lançar e fazer essa venda, tá? Mas vai ter um linkzinho ali na minha bio. Vai estar tudo lá no Instagram da Mariana, gente. Então, se você ainda não segue ela, corre lá. É @arquitetamariana. Isso mesmo, né? Não errei, não. @arquitetamariana. Então, todas as informações do e-book vão estar lá. Escolhe 2, sorteia mais. Sorteia 2, Ana, sorteia 2. 2? Tá, então 2 sorteados, gente. Mas, presente, não dá pra gente dar presente pra todo mundo. Só 2. O marido manda aí embaixo, sorteia mais. E vem com essa, não, senão... Ai. Gente, foi muito gostoso. Foi show de bola. Muito obrigada. Linda, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Eu acho que realmente foi engrandecedor, não só para mim, mas para todos que estiveram conosco aqui ao vivo, vendo tudo isso, sobre como transformar o seu banheiro em um spa, como ter o seu momento em casa, como ter um momento de autocuidado mais centrado em si e trazendo o belo para perto de si, né? Como você disse, a arquitetura é esse poder de conectar pessoas a espaços. Então, muito obrigada por ter nos ensinado tanto. Foi incrível. Eu te agradeço pelo convite. Um beijo, boa noite para todo mundo e boa sorte aí, Ana.